Meu querido, não se mexe, tem entrevista importante. Vamos entender qual foi o impacto no ânimo da política desses 2 primeiros dias de atuação da CPI. Nós vamos conversar agora com um dos integrantes, aliás, bastante ativo, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Foi ele que conduziu a instalação da CPI, agora está aí ativamente trabalhando nesses 2 primeiros dias de oitivas. Senador, muitíssimo obrigada pela presença de novo aqui no CNN 360. Um prazer voltar a falar com o senhor. Senador, desses 2 dias, qual é o retrato que começa a se revelar da atuação, do direcionamento que o governo deu, tendo ouvido aí Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, os 2 primeiros ministros da saúde da gestão do presidente Jair Bolsonaro? Muito bem-vindo novamente. Boa tarde, Daniela, boa tarde, Kenzo, Renata. Olha, o que ficou muito claro desde ontem, com as declarações do ministro Mandetta, é que o presidente da República, ele queria um ministro que pudesse atender ao presidente em todas as suas prescrições médicas, né? Sobretudo a prescrição da hidroxicloroquina. E também queria que o ministro não determinasse o isolamento físico, o uso de máscara. Então, todas essas prescrições da Organização Mundial de Saúde e são prescrições científicas. Então, o Mandetta colocou isso e teve algumas coisas que o Mandetta colocou que eu considero muito graves, sobretudo aquele momento em que se tentou mudar a bula da hidroxicloroquina, essa droga que não tem efeito nenhum para combater a doença, e a mudança da bula seria uma coisa inusitada na história da medicina como um todo. Portanto, eu creio que ontem o Mandetta deixou isso feito com muita precisão, ele mostrou a pressão que ele recebeu, as dificuldades que ele encontrou, também a carta que ele mandou ao presidente, alertando o presidente a respeito do avanço da doença na sua forma mais grave. E eu coloquei uma coisa e me parece que a imprensa ainda não atentou para isso. Essa doença, ela cursa leve, moderada ou assintomática em torno de 90% das pessoas que contraem a doença. Se vai usar a hidroxicloroquina em alguém que vai resistir à doença, que não vai ter a forma grave da pneumonia virótica, da microtromboembolia que obstrui os pulmões, o paciente toma a medicação e acha que foi a medicação que curou. E não é a medicação que curou. É melhor tomar um copo de água para quem está assintomático, leve, moderado, do que tomar hidroxicloroquina, porque não vai ter efeito colateral no coração, de aumentar a arritmia e dar parada cardíaca. Perfeito. Da mesma forma acontece com outros medicamentos. Portanto, essa é uma coisa muito grave. O que é que o charlatão fez nesse sentido? Não estou me referindo ao presidente, ao médico até, que não é médico e prescreve. Aqui tem muito médico no Senado agora, economista virou médico, administrador virou médico, outros tantos viraram médico. Então, o que é que ele faz? A forma é leve, eu vou medicar a hidroxicloroquina e vai ficar bom. Mas ficaria bom se tomasse água do mesmo jeito. Esse é o grande problema e precisa ser colocado, porque 90% da doença cursa assim, pessoas assintomáticas, leve ou moderada. A forma grave são 10 ou 8 ou 5% às vezes dos casos. É importante esse aspecto. O senador Otto Alencar, integrante da CPI, é médico. O senador Otto Alencar é médico, está aqui conosco trazendo as informações ao vivo. É importante para você que está em casa, ele não só está acompanhando a CPI muito de perto, é integrante da CPI, foi ele quem instalou a CPI da pandemia no Senado, mas como tem arcabouço científico, estudo, é médico atuante para falar com a gente. Senador, é importantíssimo esse ponto que o senhor ressalta, porque é ele quem, na verdade, fomenta aí essa discurseira a favor das medicações sem eficácia científica, porque é como se acaba dando ali uma ideia de que a pessoa melhorou por causa do remédio, quando, na verdade, a gente precisa encarar a Covid-19 como uma roleta russa. É um revólver com 6 balas, você vai colocar uma bala
bala em um tambor e você vai testando. Na cabeça de alguém, ela vai estourar. O problema da Covid é que você pode não ter nada, mas você vai contaminar seu pai, seu avô, sua avó, sua namorada, seu namorado, e ele, na cabeça dele, você não sabe como vem a bala. Senador, o senhor sabe que aqui a gente sempre faz a conversa da forma mais ampla possível, então vou trazer nosso âncora em Brasília, Kenzo Matida quer falar com o senhor, e em seguida também Renata Agostini, já dando boa tarde, Kenzo. Finalmente conseguimos nos falar aqui. Por favor, o entrevistado é seu. Obrigado, Dani. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Senador, muitíssimo obrigado pela presença aqui no 360. Senador, eu gostaria que o senhor falasse um pouco se já há, diante desses dois depoimentos que a CPI já coletou ontem e hoje, alguma prova contundente que a CPI já encontra aí nos relatos e alguma prova contundente de omissão do governo federal, de responsabilização do governo federal diante da calamidade que a gente está vivendo hoje diante dessa pandemia, senador? Olha, tanto o ex-ministro Mandetta como o Nelson hoje, eles deixaram bem claro isso, né? Que eles orientavam do ponto de vista científico e essa orientação não era seguida. Ele teve como o Nelson, por exemplo, o secretário executivo era o ex-ministro Eduardo Pazuello, que estava ali, o general do Exército, logo depois do Nelson, e esse confronto ficou muito claro hoje nas declarações dele, quando ele orientava cientificamente, mas a determinação vinha e não, ele tinha respaldo. Tanto que quando ele percebeu, o médico que não tinha autonomia, ele pediu para sair, para não se comprometer. Então, já existe sim, já está comprovado, uma pressão no Mandetta, no Nelson, para adotar a medicação hidroxicloroquina, esse tratamento precoce para viroses. Olha, a hidroxicloroquina é uma medicação anti-protozoários, né? O plasmódio que dá a malária. A ivermectina é uma droga foi criada para um verme chamado Strongyloides stercoralis, que pega outros tipos de patógeno, mas não é antiviral. Nenhuma das duas medicações são usadas como antiviral. Não tem essa... Na bula, nem cientificamente acontece. Só que existia essa pressão para que assim os ministros agissem. Eles se recusaram. Não há como a medicina, o conhecimento científico, a ciência, se dobrar a uma determinação que não seja condizente com o diagnóstico e com o tratamento daquela doença. Nós sabemos todos que a doença só é evitada ou redutível os casos com vacina. Tem familiares das pessoas que estão defendendo a hidroxicloroquina que foram já vacinadas. Não estão tomando hidroxicloroquina, muito menos nenhuma droga, Anita ou qualquer droga que estão usando agora. Agora, quando o doente tem a forma grave, ele é internado no hospital e se usa medicamentos para diminuir os efeitos colaterais. Eu creio que a oitiva, que será realizada amanhã com o ministro Marcelo Queiroga e a do dia 19, com o ministro Pazuello, vai determinar fatos importantes que podem comprovar isso, mas eu acho que os elementos que serão enviados como pedido de informação, das informações aos órgãos competentes que fiscalizam as ações de governo, pode perfeitamente trazer alguma coisa dessa natureza. Não quero fazer preliminar nem juízo de valor, mas eu creio que a situação está muito clara a respeito da demissão dos dois, que não se dobraram, não se curvaram, não fizeram o genuflexo, ou se ajoelharam à frente à orientação do presidente da República. Senador, deixa eu fazer uma consulta aqui ao senhor, bem aberta, porque esse é o nosso estilo, a gente combina tudo diante de quem está nos assistindo. Eu sei que o senhor tinha um limite de tempo, eu queria fazer um pedido. Eu queria compartilhar aqui, diante do senhor, para ouvir seu comentário em seguida e também para depois a gente ouvir a Renata Agostini, um trecho que fala exatamente a respeito do depoimento do Taishi, a respeito dos riscos da medicação quando não controlada e porque ele considerava que a cloroquina era uma prescrição errada. Ele falou textualmente isso. O senhor topa, então, senador? Nós fazemos a exibição desse trecho, trazemos a Renata e aí eu libero o senhor para o batalhão de compromisso que o senhor tem, pode ser? Pode ser, sim.
Perfeito. Então vamos lá, vamos ouvir o que foi que disse o ex-ministro Nelson Teich. Ele foi questionado pelo senador Renan Calheiros, a respeito da gravidade do uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, exatamente como o nosso entrevistado, o senador Otto Alencar, que é médico, está ressaltando aqui. Teich foi taxativo, disse que o medicamento tem efeito colateral, traz risco e que não tem qualquer dado concreto sobre o eventual benefício. Vem assistir com a gente está aqui, volta com a entrevista em instantes. Olha aí. Porque em sua avaliação era tão grave a recomendação do emprego desse medicamento para o suposto combate da Covid-19, a ponto de ser um dos motivos da sua saída do Ministério? Era um medicamento que tem efeitos colaterais, que podem de risco. Na verdade, ali o problema era a gente não ter ainda dados concretos do benefício, mas essencialmente era a preocupação do uso indevido mesmo, sabe? E isso aí, é o que eu falei, não vale para cloroquina, vale para qualquer medicamento. Ótimo. Então ali era muito mais era mais uma discussão de condução do que do remédio especificamente. Tá claro aí, senador? Falou numa linha bastante parecida com o que o senhor está trazendo aqui agora. Vem para cá, Renata Agostini, o entrevistado é seu. O senador Otto Alencar está com a gente ao vivo, está comentando agora a quente como foi o saldo desses 2 dias de CPI. Princesa? Senador, como o senhor falava há pouco, relatos coincidentes de Mandetta e de Teich sobre pressão que sofriam do presidente Jair Bolsonaro contra evidências e indicações científicas. Mas Teich trouxe hoje também, detalhou em diversos momentos, o posicionamento, a atuação do Conselho Federal de Medicina. O que o senhor entende que precisa ser esclarecido do ponto de vista da atuação do Conselho? E se o senhor entende que isso pode ser usado pelo governo federal como um argumento de que sim, havia alguma base para tomar uma decisão de apoio à cloroquina? Olha, essa é uma doença nova que a medicina ainda desconhece muito. Eu posso formular, Renata, 4 perguntas ao maior cientista do mundo, ele não vai me responder as 4 que eu fizer a respeito da doença. Ninguém conhece direito. Lá no início, o Conselho Federal de Medicina deu uma orientação com uma medicação que pudesse diminuir os efeitos da doença, como ela atua, às vezes, no lúpus, como um anti-inflamatório, um antiprotozoário também para malária, e ela tem esse efeito. Certamente, isso depois foi analisado e foram substituindo. Hoje, o anti-inflamatório que se usa é a dexametasona, que é um corticosteroide, ou a prednisolona. Então, está mudando aos poucos. Já se usa a heparina, a Clexane como anticoagulante, antibiótico, já saiu da azitromicina para o Rocefin, para o Avalox, que são antibióticos mais potentes. Então, lá atrás foi dada uma declaração, não me lembro de quem, mas é preciso que hoje possa até se cotejar, pedir informação ao Conselho Federal de Medicina se eles vão continuar orientando que o paciente com a doença na forma grave, é bom ressaltar isso, na forma da pneumonia virótica, da obstrução pulmonar, da insuficiência respiratória, da insuficiência renal, deva tomar hidroxicloroquina. Tenho certeza absoluta que eles não vão orientar nesse sentido agora. Na forma assintomática, leve ou moderada, você pode tomar água, não tem problema, tomar aspirina, um anti-inflamatório, qualquer desse aí, que vai dar no mesmo, porque a doença vai cursar dessa forma. Essa é uma doença que ela está matando muito, mas a maioria dos pacientes cursam com esses casos que eu falei para você. Então, é preciso cotejar isso agora. Isso pode ter influenciado, mas a ciência já mostrou que essa medicação que não tem efeito na forma grave da doença. Agora, claro, chega um paciente que está assintomático, aí toma aqui hidroxicloroquina, tome outra medicação, tome analgésico, aí o paciente vai ficar bom, ficaria até por sua imunidade inata. Imunidade inata é aquilo que você tem dentro do seu organismo que lhe protege contra o vírus agressor, a bactéria agressora, o micro-organismo agressor. Então, você já tem isso, a imunidade inata. Isso é da pessoa que nasce.
na sua classe sanguínea, no seu DNA, com essa condição de ter a imunidade inata. Então, medica o paciente sem necessidade nenhuma, porque ele ficaria bom de qualquer forma, mesmo que não tomasse a hidroxicloroquina. É preciso cotejar, porque vai evoluindo o tratamento dos efeitos letais da doença. Ou seja, explicando, não existe no mundo ainda uma medicação que em medicina se chama de escolha, medicação de escolha em medicina, para tratar os efeitos letais da doença. Tem medicamentos que melhoram o processo inflamatório, não deixa e não permite a infecção ou pneumonia bacteriana, não deixa coagular o sangue dentro do pulmão, a heparina, o clexane, qualquer um desses. Então, o oxigênio tem que ser usado para suprimento da deficiência respiratória, da insuficiência respiratória, mas daqui, por exemplo, digamos, existe algum medicamento precoce para a pessoa não ter sarampo? Não. Não tem a medicação Sim. que a criança tome para não ter, só tem a vacina. Não tem para varíola, não tem para H1N1, para paralisia infantil. Pronto, para H1N1 tem que ter a vacina. Agora, hoje, depois de muito tempo, se você tem o H1N1, você toma o Tamiflu, que é a medicação de escolha para H1N1. Daqui 8 meses, 10 meses, você vai achar na farmácia, eu espero que sim, uma medicação de escolha para tomar contra o Covid-19. Mas, por enquanto, não tem. Essa que é a grande realidade, que eles não querem entender e ficam estimulando a tomar hidroxicloroquina, que dá parada cardíaca. Hidroxicloroquina aumenta o espaço entre batimento cardíaco. Aumentou no espaço, o coração para de bater. Se não tiver um atendimento imediato, tem parada cardíaca e morre. Sim. É uma irresponsabilidade da medicação dessa natureza para o Brasil inteiro tomar. Senador Otto essa Alencar. é a questão em debate. Senador, muitíssimo obrigada pela fala, pela análise, já antecipando aí um posicionamento. Pode ser que venha, então, um questionamento ao Conselho Federal de Medicina para entender exatamente se a orientação não vai evoluir como evoluiu a pesquisa até agora. Senador, muitíssimo obrigada. Seguimos contando aqui com o senhor. Desejo muito bom trabalho. Até a próxima. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição. Obrigado. Boa tarde para todos.